Boa tarde, aqui quem fala é o Isaac e a gente está no podcast Pode Papo e o tema de hoje vai ser sobre animais, abandonos e cuidados. Bom, então, como você já falou antes, né, para quem não sabe, essa é a Andresa, ela é especialista em endocrinologia animal e a gente queria entender um pouco mais assim, as principais doenças da endocrinologia, assim, Faz relacionadas. Tipo, pra gente que foi novidade, né? Você falou também, não sabia. Um pouco da sua formação até chegar nisso, como que chega nisso, na verdade. Aí a gente parte depois para algumas coisas que você traz, porque realmente... Uma novidade, uma né? novidade, né? Então, eu fiz a faculdade de Medicina Veterinária na UDESC, há mais de 15 anos atrás, eu sou formada desde 2008. E a gente se forma em tudo, né? Pequenos animais, grandes, a gente vê desde cavalo, boi, cão, gato, e depois... Bem completo. Bem completo, aí tem alguns fazem residência, outros vão especialização, e a gente vai escolher. Mas não dentro da faculdade, tipo, quem tem medicina lá, você faz 4 anos de geral e 2 anos você direciona. A gente faz 5 anos de geral e depois mais 2 de residência, para quem vai fazer pra quem residência. Quiser. Isso, quem não quiser residência pode ir para a especialização de outra forma também, né? E pode fazer mestrado, doutorado também e seguir. Mas ele forma o quê? Ele se forma o quê? Geral. Geral. Veterinário geral, e pode trabalhar desde inspeção de alimentos, porque o veterinário, ele não é só quem trabalha com cão, gato, cavalo ou boi. A gente também tem a questão de inspeção de alimentos. Então, todo o mercado tem que ter um veterinário responsável por tudo que tem de origem animal. Os laticínios, a carne. Então, também é uma profissão que tem áreas diferentes, né? Então, a gente pode ir desde clínica, ou para cirurgia, ou para inspeção de alimentos, o peixe, tudo isso, ele tem um veterinário responsável técnico. Para peixe? Para tudo. Todos os animais que a gente quer, que são ou de que estão dentro do alimento de origem animal, tem que ter o veterinário responsável, tanto como para cuidar dos animais que são domésticos, pet, ou os próprios animais que são para o leite, né? Então, a gente tem as questões dos suínos, então, qualidade de vida, né? Porque eles vão servir de alguma forma de alimento que eles... Pode ser feito de qualquer forma. Qualquer jeito, não. Até porque tem que ter cuidado porque ele se alimenta, né? Sim, tem todo um cuidado consumo, de bem-estar animal também, né? Que é bem direcionado. Tem a questão também dos alimentos que são exportados. Alguns países exigem algumas... As normas técnicas. Exatamente. Então, é tudo bem feito. Isso tudo o veterinário faz parte dessa cadeia de cuidados, né? Legal, porque até estava conversando com algumas alunas hoje, ali no terceiro, até no segundo, muitas querem fazer veterinária e, assim, interessante, até comentei, olha, assim, é um curso que sempre está cheio, né? E sempre tem uma procura muito grande, assim, né? Mas também, tu falou, assim, tipo, de quando... Vê se você consegue nos situar, para a gente chegar ali, até para a formação de questão de conhecimento geral mesmo. Quando você chegou, em 2008, né? Que me formei. Porque você se formou em 2000, então você entrou ali em 2004. Então, quando você entrou, quando você estava durante e agora, a veterinária, como é que ela... Fala um pouquinho sobre... Ela mudou demais. Eu lembro que quando eu fiz, era um vestibular vocacionado da UDESC, então tinha uma particular em Santa Catarina e a UDESC. E a gente tinha isso para fazer. De curso? De faculdade. Hoje a gente tem muitas. Tem faculdade que é só noturno, tem faculdade, porque é uma faculdade integral, na verdade, né? Certo. Então foi direcionando algumas, né? Agora temos mais faculdades em mais cidades, né? Isso também aumenta o número de profissionais. Então, como ainda é uma profissão muito ampla, que a gente pode... Parece que são até faculdades diferentes, porque tu pode cuidar de produção de alimentos, de animais de companhia ou de animais de produção. Então, a gente tem... É tão distante, né? Se me perguntar o que eu sei de produção animal, que não seja com gato, eu sei nada. Hoje eu me especializo, eu sei só sobre o que... De tão específico que se tornou os campos. Na faculdade a gente aprende tudo para poder saber o que você vai escolher. Então, sai de lá como geral. Eu poderia, quando eu saísse de lá, trabalhar tanto com cavalo, com suíno, com produção. Só que aí a gente vai direcionando e escolhendo para ficar com mais expertise possível naquilo e direcionar para uma área. Aí, no caso, eu escolhi clínica cirurgia de pequenos animais, trabalhei 5 anos como clínica geral e depois escolhi a endocrinologia e a cirurgia. E eu fui direcionando para essa parte, né? E aí faz especialização pós-graduação, aí tem gente que vai para o mestrado, doutorado, e a gente tem pós em várias áreas na medicina de pequenos animais, né? E aí a gente foi... Isso vem mudando com o tempo. Muito, assim, a veterinária, ela deu uma grande mudança de a gente... Quando eu me formei, eu podia pedir alguns exames, não tinha muitos exames
acessíveis. Vou dar um exemplo, uma tomografia computadorizada a gente não tinha no nosso estado quando eu me formei, agora já tem, né? Já tem em várias cidades. Então, a gente pode pedir uma tomografia de uma forma muito mais fácil e acessível do que alguns anos atrás, né? Posso pedir a variedade de exames de sangue, exames específicos hormonais. Temos laboratórios específicos só de hormônio na veterinária no Brasil, né? Então, isso ganha muito. Os animais, eles fazem parte da família da pessoa hoje, né? Então, as pessoas realmente investem na saúde deles, né? Isso vem melhorando muito, com certeza. É uma responsabilidade muito grande pra gente. Isso traz uma responsabilidade maior. E, querendo ou não, de uma forma positiva, obriga a gente a estudar e a se especializar cada vez mais. Deixa eu fazer uma provocação para ti, nessa questão de ampliação. Você acha que a demanda forçou a melhoria da veterinária ou a veterinária, pensando nos animais, expandiu mais a tua área de atuação? Olha, eu acredito que a exigência do mercado. Exigência né? do mercado. Eu acho que os tutores não são os mesmos de antigamente. Claro que a gente tem vários tipos de tutores, que eu digo que os donos de cães, né, chamam de tutor hoje em dia. Né? Existem vários... De tutor? Porque a gente antigamente falava o dono do cachorro, né? Sim. Aí agora a gente chama de tutor. Alguns se consideram pais e mães dos animais. A gente vai discutir isso. A gente respeita, né, cada um, como quer ser chamado, mas a palavra que os veterinários usam geralmente é tutor, porque ele tem a guarda da saúde, do bem-estar daquele animal, né? Ele cuida daquele animal, então ele é o tutor. Até a nomeação, então, mudou as coisas também, né? Alguns chamam de dono, mas a gente não usa muito isso. Agora a gente é mais tutor, né? Então, é o tutor do cão, do gato, então ele tem como responsabilidade aquela vida. E a gente tem a corresponsabilidade junto com ele de manter aquele animal. E esse mercado acabou estimulando essa melhoria, especificidade, desenvolvimento de equipamento. Porque, pensem assim, antigamente, o cão, ele vivia no quintal, né? Tinha um grande amizade, amor ali entre ele e o tutor, mas não é diferente dele estar dentro de casa. Então, hoje em dia, muitos animais estão dentro de casa, em cima das camas, né? E se isso é bom para o animal ou não, a gente pode ir discutindo com o tempo, né? Mas isso causa uma proximidade muito grande, né? Às vezes os filhos cresceram, saíram de casa e ficou o cachorro, e aí isso vem, né, tendo um vínculo muito grande. Os animais é muito fácil a gente gostar deles, porque eles, né, só trazem coisas boas pra gente. Então, isso acaba tendo uma relação de família, de amor muito grande, e aí quem ama quer cuidar. Então, esse cuidado também na parte da saúde, né? Então, a gente tem essa questão de que o mercado, os tutores mesmo exigiram da gente especialização, exigindo que a gente saiba o que a gente está fazendo, que a gente saiba realmente honrar aquela vida daquele animal. Olha só. Né? Isso fez a veterinária crescer e é muito importante, né? Fez o campo ficar muito grande. Acho que os alimentos, né? Acho que cresceu muito também, né? Hoje em dia tudo é especificado no rótulo, tudo a gente, né? Eu acho que também a questão da internet, da informação, né? Hoje em dia um tutor consegue saber muita coisa pela inteligência artificial. Claro que nem tudo que está lá é verdade, tem que tomar cuidado, né? Mas hoje em dia ele tem a internet para se informar. Não é qualquer coisa que o veterinário fale que ele é obrigado a acreditar. Ele pode se informar, ele pode ler artigo, ele pode ler paper e saber se aquela informação ela procede e confiar naquele profissional que realmente traz segurança para ele, que demonstra conhecimento. Mas também tem os próprios canais, né, de veterinários mesmo, né, que até, assim, depois vamos parar a questão, mas assim, eu quero te perguntar bastante coisa em relação a isso, né, porque também há um questionamento sobre os chamados médicos, falando no caso dos seres humanos, né, médicos de youtuber, né, porque você tem hoje uma medicina que as pessoas estão consultando, aí vai o cara faz um vídeo ali de 2, 3 minutos, 5 minutos falando determinada coisa, a pessoa se acha informada, né? E, enfim, né? Tem esses equívocos também. Acho que, nossa, de questão de animais, eu estava dando uma olhada, também tem muitos influencers, né? Eu tenho sou apaixonado por cachorros e tal, né? Infelizmente os dois faleceram, mas por idade mesmo, né? Tinham 13, 14 anos, eram maquitas e tal. E aí teve filhote, minha cadela teve filhote, e aí uns tempos agora um dos que adquiriram, para não ficar, porque deu uma ninhada de 7, né? Foi a única vez, aí o que ficou me entrou em contato que ela estava tendo alguns problemas, alguns ataque epilético, assim, o veterinário pediu para ver se os pais tinham. Não, né? Os dois cachorros morreram de velhice e muito bem, nunca tinha ido até então. Aí ele falou, vou te mandar aqui, se você conhecer, como que ela tá? Não, também eu vou te mandar o link do Instagram.
Falei, não tem, né? Mas ele falou, não é aberto. Eu entrei, cara. A cachorra dele tinha um perfil Sim. no Instagram com, tipo assim... Uma conta. Uma conta, mas, tipo assim, tinha uns, sei lá, uns tantos mil seguidores, assim, eu tenho sabe? um paciente meu que tem bem mais seguidores do que eu. Justo, não, e aí eu falei, nossa, ele falou, então, eu mesmo não tenho nem 100, ela tem um monte, e é só do cachorro. Sim. Eles nem aparecem, assim, é só o cachorro. Tipo, É a conta, tipo, da vida do cachorro. tipo, a filmagem, né, filmando o cachorro, não é eles com outros, sim, não sim. é entre eles, não há uma interação, é do cachorro. Realmente, meus Akitas eram muito bonitos, né, então a Akita era bem bonita, então, enfim, mas essa coisa também que as pessoas acompanham, né, a vida dos outros cachorros. Que é algo interessante, querendo ou não, a gente tem já uma tendência a gostar do cachorro. Sim, Então, claro. isso é histórico, isso é evolutivo. Então já é o melhor amigo do homem, todo mundo Sim, fala. sim. E o gato também, hoje em dia cresceu muito. O Brasil é um dos países que mais tem felinos, né, com tutores domésticos, e é muito legal também. Então, vem crescendo tudo isso e torna que acaba essa parte da internet também o pessoal querendo acompanhar. Tem muito cachorro que é famoso, né, na internet. Isso é interessante, né? E, tem uma criptomoeda do que o Elon Musk fez, que é um Akita. Eu não lembro o nome lá da criptomoeda dele, é um Akita. E é muito importante que a gente também saiba o limite das coisas com o cão, porque ele é cachorro. Ele quer ser cachorro, ele quer ser gato, então a gente também tem que pensar no que é bom para eles, do instinto deles, da natureza deles, né? E eles não são mini-humanos, né? Então, a gente tem que... É porque é bom para mim, vai ser bom para eles. Não, né? Às vezes ele quer se esfregar na sujeira, faz parte, né, dele esconder o cheiro, né? E a gente não. Então, eles não são pequenos humanos. A gente também tem que entender um pouco da evolução, da história deles, para entender o que é bom para ele. Porque a gente sempre fala, empatia não é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, é fazer para o outro o que é bom para ele, né? Perfeito. O que para aquela é uma espécie diferente da nossa. Então, a gente tem que pensar mais ou menos com a cabeça deles para saber o que é qualidade de vida para eles. Não deixar faltar nada. Claro, um alimento bom, saúde, mas da rotina deles, para não ter... esse cachorro não vai ter problema psicológico. Tem. Hoje em dia, a gente tem bastante questão psicológica nos animais, por eles talvez serem tão próximos da gente também, né? A gente passa coisas para eles, a gente também talvez não deixa eles fazer coisas que a gente nem sabe, não? Que é do instinto deles, é do instinto deles, que é importante para eles, né? E isso... Isso é verdade. Quando minha cadela faleceu, meu outro cachorro degradou, assim, muito a verdade, muito, né, uivava à noite de saudade. Acontece, né? Onde é que ela tá, né? O que aconteceu. Justamente. Eu lembro que eu levei para sacrificar, né? Porque eu estava com a qualidade de vida já deteriorada e tal, e eu cheguei com o cheiro dela, né? Assim, ele veio, assim, já começou, e aí dali para adiante, assim, nossa, foi muito rápido, assim. Então essa questão, não dá para dizer que não tenha... Eles têm sim. Envolvendo, né? Não sei como está aqui as perguntas, mas a gente já pode entrar nessa questão que você trouxe aí, que essa questão então a veterinária veio, né, se desenvolvendo, acho que como todos os campos, né, da área de saúde, a área de saúde animal também veio. E assim, na sua formação, ou na formação que você conhece, como é que é lidado essa situação, dessa questão desse novo animal, né, desse novo cachorro? Vocês trabalham isso? Porque dentro da medicina normal, humana, tem aquele chamado hoje o trabalho de humanização da medicina, né? Como lidar com o indivíduo. Ele não é só um paciente, ele não é uma doença, ele não é um diagnóstico. Né? Você vê um trabalho muito forte para sair aquela coisa da frieza do tratamento. Isso dentro da veterinária, isso tem dentro ou não? É na hora, na prática? Como é que foi? Eu não sei como são as faculdades hoje. Na minha, a gente não tinha muita parte nem de inteligência emocional e de psicologia para o próprio veterinário, porque ele precisa, né? Então, é uma das profissões que mais o profissional tem, burnout, que tem essas questões do próprio profissional, porque ele está lidando com uma vida que tu gosta. Então, a compaixão do veterinário para o paciente dele é muito grande. E, às vezes, ele não consegue fazer tudo que ele precisa, ou o tutor não pode, ou o tutor não quer. O animal, ele depende do tutor para fazer o tratamento. Então, a gente depende que a pessoa faça no animal para dar certo, né? Então, tem essa parte complicada, eu acho, pro veterinário em si, porque é uma profissão que não ela é uma profissão que ela é muito vista, toda criança quer ser
geralmente veterinária, a maioria da criança, então é uma profissão que ela parece muito fofa, mas ela não é. Ela é uma profissão que ela exige muito estudo, ela exige muita dedicação e ela exige muita compaixão. Então, o profissional, ele tem que estar bem centrado, porque ele tem que lidar com o tutor, com as expectativas do tutor, alinhar expectativas, até onde eu posso ir, o que eu consigo, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a tua responsabilidade sobre esse paciente, né? E aí, com emoções, porque o tutor ama aquele animal, a gente tem que lidar com a expectativa de vida do animal, que não é grande como a nossa, infelizmente. Então, às vezes, a vida do animal inteira é pouco pra gente, mas é a vida dele, né? Então, eles têm essa questão também. E a gente queria ele para sempre com a gente, né? Mas não é possível, a gente tem que pensar na qualidade de vida deles, né? Mas isso vocês aprendem não estão no dia a dia, na faculdade, pelo menos, até onde você conhece, não tem na essa... época que eu fiz, a gente era muito mais uma faculdade técnica. Essa parte emocional, né? A gente tem que fazer muita terapia para conseguir lidar com isso. E com o recém-formado, ele sofre muito com isso. E aí, depois, com o tempo, a gente vai ficando, né? O clínico geral também sofre mais, porque ele tem que lidar com todas as doenças, né? E é muito mais tranquilo para mim, que sou especialista numa coisa. Eu lido só com aquilo, então eu tenho que entender muito sobre poucas coisas. Enquanto que o clínico geral tem que entender muitas coisas, né? Então a gente vai direcionando. Mas é muito importante para quem é especialista em algo, ter sido um clínico geral antes. Porque isso traz uma bagagem muito maior, né? Então eu não... Pode ser que algumas faculdades hoje tenham esse olhar mais pro profissional como pessoa, não só como técnico, e também a questão de como lidar com o tutor. Então, a gente não trata só o cachorro, a gente trata a família. Se eu vou dar um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de diabetes, que é principalmente que eu trabalho, imagina que o tutor vai ter que dar insulina todos os dias, 2 vezes ao dia para aquele cão. Que é acostumado a comer besteira e eu vou ter que cortar, vai ter que comer só alimentação para diabético. Né? E eu vou ter que saber como eu vou lidar com isso. Não adianta eu falar, não vai dar. O que eu vou substituir? Mas isso é o quê? Congênito ou ele desenvolve isso? A diabetes? Como é que... A diabetes, ela é multifatorial. Né? Certo. Ela é muito comum hoje em animais, só que ela nunca é culpa de uma coisa só. Ela pode ter um fundo genético, junto com obesidade, junto com o uso de corticoide, que é um medicamento, junto com comer alimentos que não são ideais, com muito carboidrato para animais, né? Pancreatite, que é o pâncreas que libera insulina. Então, tudo isso, né, não é só um culpado. Tudo isso junto, como é uma doença multifatorial, pode causar diabetes. E o interessante é que a diabetes no cão, ela é insulino dependente. O pâncreas para de fabricar insulina. E a diabetes no gato é insulino resistente. A insulina tem uma resistência à insulina, não consegue funcionar. Então, o gato, ele consegue, dependendo do tratamento, deixar de usar a insulina. Como se fosse a diabetes tipo 2 em humanos. Eu ia falar isso, igual a diabetes tipo 2 humanos. E em cães, ela é imunomediada, geralmente. Então, é como se fosse... a diabetes tipo 1. Exatamente. A gente não chama assim, mas é como se fosse. Entendi. E a gente chama de insulina dependente. E o cão provavelmente usa insulina pro resto da vida. Salvo as fêmeas não castradas que podem ter uma diabetes pelos hormônios do cio. E aí, a gente, às vezes, castrando, elas podem deixar de precisar de insulina. Mas, para sempre, tem que comer uma dieta para diabético. Então, tem essa diferença de cão e de gato. A gente tem desenvolvido muitos tipos de insulina. A gente tem uma insulina veterinária, mas a gente usa insulinas humanas e animais, já com estudo, né? Então, tem desenvolvido muito essa área. A gente tem muitos congressos, muito desenvolvimento dessa área na medicina, porque é muito grande o número de diabéticos, né? Principalmente algumas raças, como o Pug, né? O Maltese, o Bulldog, né? Não que os sem raça não podem ser, mas algumas raças, elas acabam tendo mais tendência, mais comum. E às vezes a gente, mas eu tô vendo muito Pug com diabetes, é que às vezes é a raça da vez. Eu tinha muito Poodle com diabetes antigamente, só que os Poodles sumiram, né? Então, hoje em dia, os Poodles estão bem idosos, só que a raça agora que o pessoal mais tem é Spitz alemão, que é o Lobo da Pomerânia, o Pug, né? Então, essas raças... São os trend topics. Então, eu tô atendendo mais eles, não porque a predisposição é só nele, é porque é a raça que todo mundo tá tendo. Entendi. No mercado. Então, mas só uma questão. Você é endócrina, assim, que numa clínica vamos dizer assim, tipo, multidisciplinar. Quais são as outras áreas que atuam, assim, normalmente, além dessa endócrina, eu também desconheci, mas essa cardiologia é uma coisa que eu sabia, mas e quais outras? Cardiologia, endócrina, tem o nefro, que ele é... A gente não tem uro, né? A gente tem um nefrologista que cuida tanto da parte do rim, da parte urinária,
tanto inferior também, Tem um da bexiga. nefrologista para animais. Sim, é muito importante. Acontece bastante doenças renais, né? Tanto da parte do sistema urinário todo, ele cuida. A gente bota duplo J em animais também, quando tem obstrução. É uma especialidade muito importante também. A gente tem a questão do neurologista, tem todas as especialidades, né? Tá, mas cara, nesse que eu contei esse caso, o rapaz levou no veterinário que era neurologista. Isso, Era, cuida das questões de convulsões, das Isso, de questões convulsões, neurológicas, né? E então, todas as especialidades vai ter. Tem o nutricionista, veterinário, porque tem muitos animais que comem alimentação natural e a gente não pode pegar e dar nossa comida para o cachorro achando que está tudo bem, porque o cachorro ele não pode comer, por exemplo, a gente uva, não pode dar chocolate. Cebola, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado porque essas coisas podem intoxicar o animal. Então, se ele pode comer comida, desde que o nutricionista ele vai fazer o cálculo, vai botar o suplemento, né? Tem que ter um suplemento junto, então tem que ser um nutricionista. Eu não sei fazer, então não é qualquer veterinário que sabe fazer, tem que ser um nutricionista veterinário para fazer da forma correta, né? Mas antigamente o cachorro comia comida de resto, estava tudo bem, mas ele não vivia o que ele vive hoje, ele não vivia com a qualidade que ele vive hoje, ele morria muito antes, talvez por a saúde não ser tão boa e ninguém... mas por que será? Né? Então, hoje em dia, eles têm uma vida mais longa, com mais qualidade. Mais saudável, né? Exatamente. Então, né? Então, tem tanto a ração como a alimentação natural, ou mix feed, que é os dois, só que tem que ser orientado pelo profissional, né? Tem oftalmo? Tem oftalmo, importantíssimo. É importantíssimo o oftalmo, e vou explicar por quê. Principalmente porque em diabetes, o gato não, mas o cão desenvolve de catarata. Eu perguntei, você falou diabetes, porque a diabetes normalmente dá problema. Da catarata, em gatos não é comum da catarata diabética, mas em cães é. E aí acontece o quê? O cristalino ali, né, a questão do sorbitol, vai puxando água ali, a questão da glicose, e acaba fazendo com aquele cristalino fique entumescência, assim, ele não passa, porque não é que a retina tá ruim, é que não passa mais luz. E aí, como não passa mais luz, não consegue ter a questão da visão. O nervo óptico tá ok, a retina tá ok, mas é como se fosse uma porta ali na frente que não deixa a luz passar. Então, se fizer cirurgia de catarata, muitos animais voltam com a visão, né? Existe essa cirurgia, é feito, né, pelo oftalmologista veterinário, né? E isso o animal fica bem. Então, essa é uma conversa que eu tenho com o tutor quando eu tenho o diagnóstico de diabetes. Ele ainda não está cego, mas 80% dos cães diabéticos vão ficar cegos no primeiro ano. Isso é estatística. Então, a gente onde o clínico geral vai com tanta especialidade? Ele é muito importante porque ele direciona, ele faz uma triagem e muitas coisas ele consegue resolver. Então, às vezes, algumas otites que não são tão severas, ele consegue dar o quê? Ele é como se fosse o pediatra, ele consegue dar aquela assistência mais... Ele conhece o animal, ele dá aquela assistência no dia a dia, ele sabe até onde ele deveria, né? Pelo menos saber até onde ele pode ir e até quando ele tem que chamar o especialista, para saber qual especialista chamar, porque às vezes dá uma dúvida, e agora? É para chamar qual especialista? Depende, às vezes o animal tem mais de um problema, né? Às vezes um sistema causa um problema no outro, então ele acaba sendo ali quem consegue direcionar muitas coisas, ele consegue já resolver sem necessidade do especialista, igual quando a gente vai, ou tá ruim, tu vai no hospital, tu vai ser atendido pelo clínico geral e a gente dá o direcionamento. É o mesmo caminho. Questão, A partir de um exame clínico, ele vai... Isso, ele vai direcionando, né, porque às vezes os sinais clínicos parece de uma coisa e pode ser outra, né? Então, ele vai direcionando. Então, é um profissional muito importante, né? Para poder a veterinária ter essa questão de elo, né? De um trabalhando com o outro. A gente sempre fala que a gente não trata exames, a gente trata o paciente. Então, a clínica do paciente, o que é isso? O que ele apresenta, né? Os animais, existe uma diferença de sintoma e de sinal, né? Sinal é o que a gente consegue ver, sintoma é o que é relatado. A gente não tem sintoma nunca, porque o animal não fala. Então, é muito complexo, né? Então, assim, ele tá com dor de cabeça? Não sei. A gente tem que interpretar olhares, interpretar afeições, interpretar... Comportamento, né? Assim, comportamento. Então, o que o tutor traz para ti é importante. Então, é importante tu ter o quê? Observar, né? O tutor observar, contar pro veterinário. E o veterinário tem que ter o quê com o tutor? Eu não digo só questão de amizade, mas vínculo. Uma parceria. Isso, um vínculo, muito bem. Um vínculo, uma parceria, para que aquele tutor não tenha medo de te contar tudo. Se ele deu, eu dei uma pizza para ele comer, tem que te contar que ele deu. Sim, porque, né? Quase um bebê, né? Isso, exatamente. Ele não fala sintoma, tu vê os sinais e o que o tutor relata. Então, é importante um tutor atencioso, que sabe
que o animal está passando e que consiga confiar em ti para te contar tudo, né? E assim a gente consegue direcionar. Então é um quebra-cabeça, não é fácil, porque tu tem que pegar um paciente que não fala e direcionando o que alguém te contou, né? E direcionando tudo para poder... Ele não sabe se está melhor ou não, tu também tem que ver pelos sinais, pelos exames, né? Então eu sempre digo, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente e hoje em dia a gente trata também a família. O tutor tem que estar satisfeito. Quando tem um animal com diabetes, a curva glicêmica dele é perfeita. Tudo na casa dos 100 e pouco, 200, pode estar com uma glicemia ótima. E eu vejo que o animal está bem. Mas se o tutor dele não estiver feliz, eu não tive sucesso. Se o tutor dele estiver sobrecarregado, que tem que sair do trabalho antes para aplicar insulina, que não está conseguindo viver porque vive só para fazer as coisas para o cão, não está conseguindo ter uma qualidade de vida. Se o cachorro tem uma qualidade de vida, mas o tutor não tem, eu não venci. Eu não tive sucesso no meu tratamento. Porque eu não posso tratar só o animal, por mais que eu seja veterinário. E aí, qual é o caminho? O caminho é tu ter um tutor que tu consiga, que seja bom para ele também, né? Tá ruim o horário, ajuda ele a trocar o horário. Essa insulina não tá boa, vamos trocar por uma que dura mais. Como é que tá a alimentação? Essa ração é cara para ti? Tá sendo complicado para ti financeiramente? Vamos trocar para outra. A gente tem que ter jogo de cintura e a gente tem que entender o lugar do tutor, que nem sempre ele pode tudo que a gente precisa, né? Então a gente também tem que tornar a vida dele, tratar o animal em primeiro lugar, mas tornar a vida do tutor também boa, né? Trazer uma resposta para ele. Nem sempre a gente consegue trazer a cura para o animal, mas a gente tem que trazer um conforto para a família. Nossa, imagina a questão de... Se para a pessoa você dá injeção, imagina você fazer todo esse acompanhamento. É como se fosse uma criança diabética. Então, e aí isso envolve um valor, né? Envolve. E a gente chama esse tutor, que é tutor de cão diabético, de tutor pâncreas. Porque existe a mãe pâncreas, a mãe da criança diabética. Então a gente chama de tutor pâncreas. Então é um tutor que ele é o pâncreas do animal. E é uma missão muito nobre, né? Essa expressão, é uma missão nobre e uma missão, além de tudo, que demanda muito cuidado e trabalho. Porque, vamos colocar, no caso, se a pessoa não tem condição, o SUS dá, né? No caso de seres humanos, né? Até o glicosímetro, o aparelho dá tudo, né? Se tem uma questão renal, fazer hemodiálise num hospital, mas no caso do animal, a pessoa tem que arcar com esse valor, Existem insulinas baratas, existem outras mais caras. O que é insulina barata? O que seria barato? 40, 50 reais um frasco de NPH. Que é quanto isso? Dá para quanto tempo? Dá para um mês quase, né? 40, 50 reais por mês seria? A insulina é uma das mais baratas, né? E aí tem que comprar seringa, né? Tem que ter uma ração específica. Seriam 60 seringas por e aí mês. Tem a questão da ração. Não vai gastar menos que uns 200, 300, fora o veterinário, os exames, né? Então, assim, financeiramente não é confortável. E às vezes o tutor tem dinheiro, mas às vezes não é confortável para ele encaixar isso na vida dele. Pensa na vida de vocês hoje, cada um, colocar um compromisso de 2 vezes ao dia, fazer a insulina, ver a glicemia. A gente não afere a glicemia todos os dias, mas tem um tempo que tem que aferir a glicemia com um sensor, ou com o sensor que passa o celular em cima, também dá para fazer, ou com o próprio glicosímetro, que é furar, né, a orelhinha dele, ou a colinha, ou a boquinha, para poder ver. Então, assim, é algo que te demanda bastante cuidado, né? Então, por isso que eu tenho muito respeito. Até para dar injeção, também o cachorro não gosta de tomar injeção. Alguns deixam, outros não. A maioria costuma, né? Porque aquilo depende da vida deles, né? A gente não tem outra escolha, tem que fazer. Sim, mas o cachorro não gosta de tomar. Não para quieto, né? Tem tutor que leva tempo para se adaptar, né? Então, eu tenho muito respeito pelos tutores pâncreas, que são os donos dos animais diabéticos, porque não é fácil, né? Então, eu tento facilitar o máximo possível a vida deles com informação, com cuidado, com atenção, explico quantas vezes precisa, porque a gente sabe que se coloca no lugar, né? E eles têm realmente, deixar um animal bem como eles deixam, é porque a criança vai acontecer o quê? Ela vai crescer e um dia ela mesma vai aplicar insulina nela. Ela não vai deixar de ser diabética, mas a mãe dela vai deixar de ter esse cuidado porque ela vai ter, né? Então ela vai ficando maior e ela vai tendo, né? De adolescente ela já consegue se virar. A mãe tem a preocupação, mas ela já aplica sozinha insulina, ela já fere a própria glicemia. O cão não, para sempre ele vai depender do tutor. Ele nunca vai aprender a fazer. Então isso demanda bastante cuidado. Por isso que eu repito para vocês, um respeito enorme pelos tutores pâncreas, porque é realmente algo muito complicado. Tem que ter muito amor para fazer. E eles fazem assim de uma forma. A maioria dos meus tutores são muito bons em relação a fazer dar certo, sabe? O estresse e o abandono podem influenciar em doenças hormonais ou metabólicas nos animais?
Pode. Vamos completar ali. A questão é você está relatando assim essa questão da demanda, né, estimulou esse crescimento da veterinária. E aí nós falamos de abandono, né? E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu estava até conversando com eles ali, tipo assim, você não vê um Spitz abandonado, né? Você não vê um Lulu da Pomerânia abandonado. Como esse, vamos dizer assim, tipo, esse contrassenso, né? O mercado crescendo absurdamente, né? Exponencialmente, no caso, e nós também temos o outro lado, que é a questão do abandono. Então, como é que funciona isso? Como é que você vê isso? Está crescendo o abandono? Por que cachorro X? Como é que funciona? Não é qualquer cachorro que é abandonado? Então, a questão do abandono, né, é muito complexo, né? A gente sempre fala que muitas pessoas compram animais porque gostam de uma específica raça e sabe o tamanho que vai ter. Porque às vezes tu pega um sem raça, não sabe o tamanho que vai ter para botar no apartamento, por exemplo. Então, só que a gente tem que ter muito cuidado que cachorro não é status, né? Então, se eu não vou comprar uma certa raça porque todo mundo está comprando, ou para entrar no grupo do WhatsApp da raça tal, ou para fazer parte de um grupo, né? Mentira, tem isso aí também? Tem. A gente tem que entender que quando vai comprar uma raça, estuda sobre a raça. Sobre as doenças que essa raça pode ter. Claro, sim, Né? sim. Sobre... não só deveria, pelo menos, né? Deveria, não só do temperamento, do tamanho, Sim. da beleza da raça, né? Uhum. Então não sou contra quem compra, porque eu acho que as pessoas às vezes gostam de um cachorro específico, ou de pelo comprido. Do perfil dele, sim, né? perfil, e tudo bem. Eu gostava do Akita por causa do perfil dele e tal, não sei o Então, que, sempre... Isso não é... Quando não é por status, é por gostar, eu sou super a Perfeito. favor, né? Claro. Mas também a gente não pode esquecer que tem muitos animais incríveis esperando um dono. Mas incríveis quando eu falo, eu tenho uma cachorrinha, eu tenho duas. E tem uma que a gente achou ela, foi numa ocorrência do Corpo de Bombeiros, eles acharam ela no bueiro, a gente acabou pegando ela. E a outra, isso já faz 12 anos, eu queria uma companhia para ela, eu fui pela primeira vez na minha vida no Canil Municipal de Itajaí, que fica no Antônio Raio, ali entrando no Antônio Raio. Tá. Gente, quando eu entrei lá, tinha tudo quanto é tipo de cachorro, parecido com todas as raças que vocês podem imaginar. Ah, é? Todos os tamanhos, todas as idades. É muito cachorro. E aí, tu sai de lá, ao mesmo tempo que sai com um, mas tu sai triste que tu deixou os outros. Certo. E aí, não tem como tu não gostar de algum cão que tem lá. Não tem. Não tem como quem gosta de cachorro, como eu falei, não é por status. Eu quero ter um cachorro porque eu gosto de cachorro. Não tem como tu entrar lá e não se apaixonar por vários. E aí a tua briga vai ser não porque tu não achou nenhum, mas porque tu não quer sair com um só. Que tu achou vários, né? Que tu achou Tem que vários. escolher um. Exatamente. E essa é incrível. Quem tá procurando um cachorro, tanto ir no Canil Municipal, né, Itajaí, porque a gente não tem aqui, ou mesmo aqui em Brusque, falar com as voluntárias da Capra, com as voluntárias da Pata, que é de Guabruba, essas ONG fazem um trabalho incrível e elas não têm sede. Ficam um pouco na casa de uma, da outra, vão cuidando, vão tratando, vão direcionando para famílias corretas, né? A gente sempre tenta achar uma família ideal. Então, quem quer um cão tem muita forma de conseguir um cão. Tem gato também, então conseguem um animal. Eu duvido que não tenha um que vai se apaixonar lá por ele. Então, vale a pena ir atrás, né? E tem muitos animais que precisam, eles são muito gratos, né? Quer ver os animais que passaram por alguma coisa, né? Eles acabam... Por uma violência. Nossa, eles são muito gratos por ter uma família, né? É mesmo? Sim, traumas, sim. Nossa, a gente consegue, né, ver, claro, alguns tiveram traumas, outros desde bebezinho já foram pegos, né, desde filhotinho, e às vezes não tem trauma, mas tem uma grande carência por amor, ou eles têm, assim, um agradecimento, uma gratidão tão grande por ter sido adotado. A gente vê isso neles, assim, no consultório eu vejo dia a dia. Eu sempre pergunto, conta a história, antes de começar uma consulta, eu tenho que conhecer meu paciente quando é a primeira vez. Eu sempre pergunto, pode sentar aí. Eu não fico olhando para o computador, eu fico olhando para a pessoa, no olho dela, e pergunto, pode contar a história? Ele é teu desde bebê, eu falo, desde filhote? Ele é teu desde pequeno? Pode contar a história. Ah, eu adotei com 1 ano, adotei com 2. Isso é importante para tu saber como foi a vida do animal até ali. Será que ele comeu lixo até um ano, será? Isso pode impactar na vida dele, na parte metabólica? Ou ele é da pessoa desde que nasceu? Muitos falam, não, a mãezinha dele morreu, amamenteira, mamadeira. Então, tu imagina o vínculo que aquela pessoa tem com aquele filhote, né? Que agora já é um cão adulto. Então, isso é muito importante, a gente saber o perfil da família, saber Claro que aquele animal é importante para a pessoa, ela está levando ali, ela está preocupada com o consulta, mas
como que foi a vida dele até ali, né? Qual a história daquele animal e daquela pessoa, né? Por isso que eu falo, a gente não pode tratar só exames, só doenças. A gente também tem que ouvir, né? E por isso, a minha consulta nunca é menos de 1 hora. Então, eu prefiro atender menos e atender com qualidade. Sim, sim. Porque a gente tem que entender, né? Como um bom médico faria com um ser humano, né? A história dele conta muito sobre o que ele está passando, Conta né? muito. Me ajuda até no diagnóstico, muitas vezes. E aí, nós não temos esse canil municipal, só lá em Itajaí. Itajaí tem, aqui não, mas a gente tem os cães de Brusque que precisam de adoção. Então, e aí, fala um pouquinho, tipo assim, esse contrassenso, né? O mercado crescendo, todo mundo crescendo, e tanto cachorro para adotar, como é que é essa ruptura? Por quê? Ainda mais com a questão de campanha de castração que tem, né? Porque Sim. o que acontece muito as fêmeas ficam na rua, não são castradas, elas vão dando cada vez mais filhotes. E é porque, que nem tu falou, exponencial. Um filhote, uma fêmea dá 10, ele se tiver 5 fêmeas vai dar mais quantos filhotes? Isso vai, né? Vindo. Então a gente também tem essa questão de saúde pública. Sim, né? sim. Então tem toda essa questão. Então a gente, a parte da adoção, ela vem para ajudar na questão da saúde pública, né? E eu acho que tem essa questão que eu falei para vocês de status, de escolher muito raça, isso aumenta o número de animais abandonados. Aí também a questão das pessoas, hoje elas estão muito imediatistas. Com tudo. É com relacionamento, se não tá bom, vou te deixar. E com o cachorro também. Ah, eu quero viajar, eu quero mudar de cidade, quero mudar de país. O que eu faço com o meu cachorro? Eu tive uma criança agora, e aí eu não consigo mais cuidar do cachorro. Existe isso, parece um absurdo, porque o cachorro faz parte da família, se tu teve um filho, ele vai fazer parte junto. Sim. Mas a gente não faria isso, mas tem muita gente que acha que o cachorro pode machucar. o cachorro já não serve mais ali, por isso que eu digo. Ou vai dar trabalho a mais. Por isso que quando é questão de status, não de amor, essas coisas de abandono acontecem. E aí vem o problema. E eu acho que essa questão, não só da internet, da rede social, mas eu acho que a vida está muito, muito rápida, a cabeça está pensando muito, e as coisas pequenas que são valiosas, especiais, estão ficando para trás. E eu acho que o número de abandono também está por isso, porque as pessoas, qualquer coisa, elas não querem mais. Isso com animais, com relacionamentos, com outras pessoas, com amizades, com emprego, tudo virou muito descartável. tá me incomodando, não quero mais, né? Mas esse abandono, você me disse que tem de todas as raças, tem? Ou é desses cachorros que não tem esse status aí? A maioria é sem raça. Mas assim, muitos animais são cruzados com raças e ficam muito parecidos. Então tem como trabalhar parecidinho com várias raças lá, né? Sim. E o que eu quis dizer isso, né? Eu gosto muito de cão sem raça. Eu tenho 2 sem raça e eu acho que eles são muito mais rústicos, mais fortes em várias questões. Né? E ninguém vai ter um cachorro igual ao teu. Eu acho que é, né? Mais legal uma variedade, né? Mas tem muitos que são cruza de raça. Então, às vezes, tu gosta de uma raça específica, tu vai lá e tem um cachorro muito parecido com a raça que tu quer, porque cruza com ela. Ou principalmente para tu saber o tamanho. Ah, eu vou pegar uma cruza com pincher porque eu quero um cão pequeno. E lá vai ter animais que já são adultos que não vão crescer mais, que você vai conseguir adotar. Né? Então, vale muito a pena de quem quer um cão, um gato, procurar as ONGs, procurar os canis municipais, para que vai lá ver, é sem compromisso. Quem gosta de cão não sai, e está procurando não sai sem. Antes de comprar, vai lá dar uma olhada. E por que tu acha que não tem a demanda para adoção não é igual a demanda para ter uma raça X lá, crescimento? Porque assim, a quantidade de cachorro de dona é muito grande, mas você vê que no outro lado, na outra ponta, não cresce. Eu acho que pela questão de que as castrações ainda não chegaram no nível que consegue controlar a natalidade, né? Ela é muito grande. As cadelas que estão uma cadela não tem um filhote, ela tem 9, 10 às vezes. Né? Então, eu acho que a questão de ainda ter animais na rua vai tornando mais animais de rua, que não são ainda castrados, né? Não são ainda essa questão de continuar. Mas a taxa de sobrevivência desses cachorros que nascem na rua é baixa também, né? Tem a questão perigosa de ser atropelado, né? A questão de veneno, é muito perigoso, né? E tem a questão também, não só do abandono, mas também da falta de adoção. E o animal vai ficando lá, né? Todos que estão lá são castrados. Então, né? nesse sentido, né? Eu acho que adoção, acho que a falta de adoção, existe mais compra do que adoção, né? Então isso é... A gente vê canis aí ganhando muito dinheiro com cachorro, mas você tem ali os cachorros para adotar. Por isso que eu digo, assim, a questão de
de raça, não é só questão de status. Tem gente que gosta da raça e é super aceitável, né? Sim. E às vezes dá pra adotar uma raça, comprar uma raça que tu quer, mas adotar outra também pra viver junto com ele, né? Então a gente sempre estimula a adoção, né? Eu sou muito a favor da adoção de animais. Eu, toda vez que adotei, jamais me arrependi. Né? E tu pode escolher o tamanho, a cor, tu vai lá, né? E às vezes é o animal que te escolhe, né? Tu que escolhe ele. É verdade. Né? Eu acho essas partes mais emocionantes. Eu escuto no consultório muitas histórias fantásticas de que o animal que escolheu a pessoa. Outra coisa muito importante, muitos animais tiram a pessoa da depressão, tá? Tu tem um cão, tu tem um gato, seja qualquer animal de estimação que tu tenha. Tem trabalho em hospitais, né? Que eles levam os cachorros para visitar pacientes, né? Com doenças graves aí, né? O trabalho de assistência, né, do cão, né? Animais que são de assistência só para cegos, para autistas, para pessoas doentes. O próprio cão da pessoa, tem estudos como o senhor falou, que leva no hospital e a pessoa já melhora de ter a visita do animal dela. Né? Então, os hospitais são mais abertos a isso hoje. Então, e o próprio Corpo de Bombeiros tem um trabalho com os cães de resgate, de visitas, né, nos hospitais. Isso. Então, então isso é bem importante, né? Porque a gente consegue entender a conexão do ser humano e do animal, né? Mas é um trabalho, tá bem emperrado, né? Não é um trabalho da pessoa, tipo assim, essa sensibilidade de adoção, né? A gente vê que realmente... adota 5 e chega a 100, né? É uma coisa... E a gente tem que ter muito respeito também pelas voluntárias das ONGs, porque o trabalho delas não é fácil, elas não ganham nada para ter disponível, escutar às vezes coisas ruins de pessoas que acham que elas têm obrigação de tudo, e aí muitas vezes acolhem o animal nas suas casas porque não tem canil, e muitas vezes, né, ajudam financeiramente os animais. Então não é um trabalho fácil, né? É bem por amor assim o que elas fazem, né? Elas e eles, né? Então a gente tem que ter bastante respeito por eles. Quando tá numa feirinha, ajuda a feirinha, vão lá, ou quando estão fazendo o pedágio, ajudar, porque realmente, né, precisa dessa... Não é, claro que a questão de... O governo, né, o governo deveria ajudar mais com essas questões, né, porque é de saúde pública, né? Exatamente. É de saúde pública. Hoje em dia melhorou bastante que existem leis contra maus tratos de animais, leis pesadas que não existiam antes, então isso melhorou bastante, né? O animal, verdade, e maus tratos não é só bater. Maus tratos pode ser tu amarrar teu cachorro numa coleira e deixar ele correndo de uma casinha onde ele não pode se abrigar do sol, da chuva. Ele tem só uma casinha e uma corrente para poder... Uma corrente guia, né? Exatamente, um fio... Determinado. Isso é maus tratos, não é só porque não bateu que é maus tratos. Aí qual é a qualidade de vida dele? Se ele quiser sair do sol, ele passa calor, ele não consegue sair do calor, ele não consegue sair do frio, né? Então, para ter um animal para isso, não faz sentido. A gente tem que ter para dar uma qualidade de vida para ele. Não estou dizendo que todo animal tem que estar na tua cama. Tem gente que não gosta de botar o cachorro na cama, e tá tudo bem. Mas ele tem a caminha dele, tem a responsabilidade com o alimento dele, com a saúde cuidados dele. básicos, Mas podia, por exemplo, você, assim, vamos supor assim, para a gente pensar em algo positivo, poderia agir sobre isso. Eu acho que a questão da regulamentar, por exemplo, a comercialização, porque nós temos muita notícia de canis que não são, na verdade, tem maus tratos, né? Que faz uma cadela ter, né, como fala, reprodução em escala fabril, né? Sai de uma, já entra na outra, até matar cachorro de tanto parir, né? Então, a questão da regulamentação e a questão do próprio poder público assumir. Ah, mas vai cuidar do cachorro? Não, é uma questão de saúde pública, porque se ele estiver na rua, ele vai transmitir doença, ele vai ser um vetor também, né? Doenças, acidentes. Doenças, acidentes, né? Enfim, uma série de coisas. Como é que você vê uma possibilidade? Não sei, eu joguei aqui, mas algumas possibilidades de, pelo menos, atenuar algumas coisas assim. Acho que tinha que ter mais leis, não só para essa questão de maus tratos, melhorou bastante, mas eu acho que tinha que ter mais leis também em relação a normatizar as ONGs, dar para elas uma questão de estruturar, né? Como que vai ser estruturado de uma certa forma. Lá em São Paulo, por exemplo, tem hospitais públicos de animais, então ajuda pessoas que não têm tantas condições de cuidar dos animais, né?
A questão, acho que a castração ajudaria muito, né? Tipo, né, para a pessoa levar a castrar para ela não ter risco de... Isso tem um ônibus que castra, tem essas questões que a gente tem que pensar muito também na qualidade dessas cirurgias, né? A castração do macho é mais tranquila, mas da fêmea, ela é uma cirurgia extremamente feita, tem que ser feita da forma correta. Como é feito muito, os veterinários têm a prática porque é a cirurgia mais feita. Mas, imagina assim, ó, tira um ovário e um útero. Então, um ovário de cada lado e o útero lá embaixo, porque ele é Y, o ovário da cadela. Tá um ovário em cima, um direito e esquerdo, e o cérvix está lá embaixo. É uma cirurgia extremamente, tem que saber fazer. De risco, assim? Não é nem de risco, porque é feito muita questão, de não fazer da forma correta, não é deu certo porque o animal não morreu. Não, às vezes o animal tá vivo, não quer dizer que deu certo. Tem que ver se tu não puxou demais e não aconteceu nada com a inervação ali da bexiga, né? Se tu não deixou nenhum pedaço de ovário para o animal ter ovário remanescente, desculpe, ficar entrando no cio depois de castrar, se tirar pela metade. Então, assim, a qualidade da anestesia... mas a anestesia foi de qualquer jeito. Quantos néfrons do rim morreram numa anestesia mal feita por uma hipotensão? Então, assim, não é porque viveu que está tudo bem. Hoje nós temos anestesistas, temos cirurgiões, então a qualidade disso, claro que uma coisa feita a larga escala, como uma coisa pública, de uma campanha, não vai ser tão perfeito como tu levar um cirurgião, um anestesista, né? Mas a gente tem que cuidar para também não ser feito de qualquer jeito, com qualquer fio, com qualquer material. A gente tem que trabalhar com material estéril, com profissionais que sabem o que estão fazendo, porque não é porque o animal sobreviveu que isso não causou nenhum tipo de problema nele para frente, né? Então é importante ter uma qualidade nisso. Por isso que essas castrações em massa, elas são necessárias para a saúde pública, para a questão do controle populacional dos animais, mas elas também têm que pensar na qualidade que é feito, porque é Fazer da forma certa. Procedimento cirúrgico. E a regulamentação dos canis, você acha uma ideia? Eu acho uma ideia boa, porque não tem muita coisa sobre isso. É uma empresa, né? O canil não, a gente tá falando agora de canil de venda, né? É uma empresa, então, como qualquer empresa, tem as empresas boas e as ruins. Tem canis ótimos, que pensam no animal, que pensam no número de crias, e outros que simplesmente estão usando a cadela para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que pensar, tem o bom e o ruim em todos os tipos de profissão, né? Então, eu acho que tem que ter uma regulamentação, mas aí... Não tem, né? Não tem. Não, é que o problema da regulamentação não é só ter, é fiscalizar. Claro. O problema de tudo é fiscalizar. Claro. Tem muita coisa que existe, mas quem vai fiscalizar? Né? Então, isso eu acho que o maior problema é a fiscalização. Porque não se discute pouco isso, né? Porque eu vejo até a questão de raças que não pode ser mais comercializadas, Eles né? ficaram sabendo que não pode mais cortar o rabo nem a orelha. Isso, não pode mais fazer isso que faziam nos Dobermans, né? Isso foi um grande ganho. Nos pitbulls, né? Não foi? No Rottweiler, cortava o rabo. O próprio canil fazia às vezes, nem sempre com o veterinário. A minha cachorrinha tinha o rabinho cortado dela. As minhas também. 2 cachorras tem. A gente comprou. Agora já não tem mais, Sim. né? Então o que acontece? Vocês ainda têm cachorro porque não faz tanto tempo assim. Sim. Mas daqui a pouco, todo Rottweiler vai ter o rabo normal, comprido. Isso vai fazer o quê? Que seja o normal da raça. A gente teve que passar por essa transição. O que tiver o rabo cortado, que não vai ser mais um, né? É uma lei o quê? Uma lei nacional? O CRMV proibiu os veterinários de fazerem isso. Quem fizer vai... Mas por qual motivo, assim, que... Porque isso é uma motivação. Porque cortar o rabo do cachorro era pra quê? Pra estética. Mas qual é o motivo? Ele precisa daquele rabo tanto para se expressar. Sim. E outra, tu pode causar lesão, aquilo ali tem uns ossos ali, ao final acabou a medula ali, vai passando, são os ossos, tu tá tirando o osso dele ali, e aquilo é uma proteção da cauda, ele tem 2 glândulas, chamada glândula adianal do lado do ânus, que é por isso que o cachorro cheira a traseira um do outro, para ter a questão de feromônio. A gente não tem eles têm um órgão de Jacobson, que é um órgão chamado vômero nasal, dentro do nariz, eles têm 200 mil células olfativas a mais que nós. Pensa. Enquanto eles têm 7 vezes o paladar a menos. Então, eles sentem o cheiro das coisas. Então, eles têm esse órgão vômero nasal, ele é primitivo em nós. Então, nós não temos o cheiro do feromônio, a gente não consegue sentir. Eles sentem o feromônio porque eles têm esse vômero nasal da forma ainda que funciona. Então, eles sentem o cheiro, por isso que eles sabem quando é fêmea ou macho, porque eles cheiram
esse feromônio. Né? Existem medicamentos hoje, na medicina veterinária e na felina, já viram falar de Feliway? Não. Feliway que bota na tomada, o spray para o gato ficar mais tranquilo. É o feromônio da glândula, é o feromônio da felicidade do gato, da glândula mamária da mãe, e eles colocam isso para reproduzir, para o animal ficar tranquilo. Existe o Adaptil, que é de uso de cães, existem outros, agora acho que a Vet também fez um, existem outros no mercado, né, que esses são os mais conhecidos, mas tem outros agora, né, que vão causando essa questão do feromônio. Então, o que tem a ver com a cauda? Quando o filhote está com medo, ele não bota a cauda entre as pernas, Sim. ele está forçando a saída do feromônio, para que a mãe dele sinta que ele está em perigo e vem. Então, tudo isso é questão de os animais... A natureza não fez aquilo por ser Fazer, feliz, né? né? Se era para ser o rabo cortado, eu seria feito cortado. Justamente. Então, assim, agora, isso é uma grande vitória, tá? Imagina cortar a orelha. Orelha é cartilagem. Pensa na dor. Da orelha eu não Ah, porque a sabia. orelha fica mais bonita se ela ficar pontuda. Agora todo mundo tem orelha normal. Ficou bonito igual. Não precisa. Então é uma questão que... são coisas que foram fazendo e foi ficando, mas que não fazem sentido. Certo, Né? certo. Então hoje em dia a gente tem essa questão de que isso foi um grande avanço na medicina veterinária. Essa questão da fiscalização de canil, assim, acho que mas assim, você vê em países desenvolvidos, eles controlam muito, justamente para controlar certos... procriação de certo... Porque você falou do pug, né? Eu sempre mostro... Faz favor para mim, por gentileza. Coloca o raio-x do crânio de um pug, fazendo um favor. Dos braquicefálicos, né? Tipo assim, se uma pessoa tropeçar... Ela vai colocar aí. Se uma pessoa tropeçar, assim, escavar e encontrar um crânio de um pug, fala, vai chamar o pessoal da NASA, é um alienígena, né? Uma coisa... E, tipo assim, tem muitos lugares que não permite mais a procriação, porque o pug, ele tem Uma dificuldade para respirar, vamos ser realistas, né? Uma dificuldade, eles são braquicefálicos, né? Então eles têm o focinho, os dolicocéfalos, né? São com um focinho bem comprido, como o cole, e os braquicefálicos, o focinho dele é mais curto. O cão, vocês sabiam que ele não tem glândula de suor pelo corpo, né? Já viram um cavalo suado, né? Todo, né? O cavalo fica molhado. Já viram um cachorro molhado? Pela língua. Respiração. Então, ele verdade. é a troca na respiração, ele faz a troca. Então, resfria, volta. Então, por isso que um pouquinho que ele andou já fica ofegante. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Então, como ele é um braquicefálico, ele tem muitos problemas respiratórios, né? Mas tem os bulldogs também tem isso, né? Eles são tudo braquicefálicos. É, O pug, então. o bulldog, né? Então, são essas raças que são dessa... Mas, tipo assim, aí tem uma questão que fala, não, esses cachorros é como se fosse reproduzindo uma anomalia. Eles sofrem muito de intermação no calor, Então, sobe a temperatura. Eles vão cruzando, e como o padrão da raça é o focinho mais pra dentro, eles vão cruzando aquele que tem mais pra dentro, porque tem uns que tem um pouquinho mais pra dentro, uns são bem achatados. Aí, pra ser o padrão da raça, que eles acham legal, mas que pra saúde do animal não é, eles vão cruzando e vão fazendo cada vez mais, né? Então, eles têm também o prolongamento do palato. O céu da boca deles, faz uma cirurgia tem pra um isso. monte de problema, né? Um monte de... A narina é muito fechada, a gente tem uma cirurgia que a gente abre a narina deles. Meu Então, Deus, tu compra uma raça que tu gostou, mas que tu vai ter que fazer umas cirurgias plásticas para poder resolver. Justamente. Então, eu lembro que um amigo comprou nessa vibe do pug. Ele falou assim, nossa, meu Deus do céu, que não sei o que, passando aqui, gastando, porque tem que comprar uma ração especial, porque também não pode ser muito dura, né? É um cachorro super querido, temperamento legal, né? Muitos acham ele bonito, e é um cachorro legal. Só que a gente tem que pensar também se ele tá bem, se a qualidade de vida dele tá boa, porque realmente eles têm uma dificuldade maior na parte respiratória, do palato, né? Então, o controle, tem muitos lugares que controlam. O fila brasileiro não pode vir em alguns lugares, o dog argentino. Acho que aqui no Brasil é liberado tudo. Que libera. Enfim. Mas assim, esse controle é justamente, não é só a questão da raça em si, né? Mas aquela questão, o pitbull tal, essa questão que poderia, não poderia, não pode ter, aquela coisa. Mas a questão do controle das fêmeas, né? Porque eles começam a colocar... eu sei que teve alguns canis que foram denunciados do Spitz alemão, né? Do Lulu da Pomerânia. Tinha cadela assim que você... Assim, ela olhava lá, assim, ela tava assim, as mínguas, né? Porque ela já tinha... Nasce o filhote, não dá nem tempo, já coloca para cruzar. Um atrás do outro. Para cruzar, porque imagina, um filhote desse, tem pessoal pagando
Quando não tem, quando é desses lugares, tipo, paga, sei lá, 2, 3, 4 mil reais, imagina uma ninhada de meia dúzia, cada vez que você imagina É isso. Dá. complicado, né? Usar o animal para isso, tem que dar uma qualidade de vida muito boa para ela. Não tem, né? que nem você falou, não adianta também colocar que mal segue, né? E aí na questão do contraponto ali, você falou bastante em questão do abandono ali, a questão, né, Daria tem muita curiosidade em relação a várias coisas sobre isso, a questão da humanização dos animais, que se discute hoje, né? Eu sei que você tem no seu trabalho, enfim, né, há um respeito, cada um se identifica como quiser, aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de juízo de valor, né? Mas no sentido, como é que isso acontece? Porque é um fenômeno recente, né? Porque, Sim. É uma coisa... Como é que é isso? Como é que vocês também têm que entrar? Porque chega uma questão da humanização, que nem você falou lá, né? O animal tem as suas necessidades como espécie, né? Como é que é isso e tudo mais? Eu acho que a gente tem que entender que é uma espécie diferente da nossa. E que não é o que está bom pra gente que vai estar bom pra eles. A gente, quando tem um animal, é importante estudar o que é importante pra ele, né? E a gente não pode transferir as nossas expectativas nem para filho, nem para cachorro, Claro. né? Então, assim, porque eu queria isso, não consegui, então eu vou transferir para ele, né? Então, o animal, ele tem a personalidade dele também. Eu sempre falo, os pacientes são diferentes. Eu tenho cachorro que gosta que eu mexa, tem outros que não gostam, tem uns que... Então, cada animal tem a sua personalidade, tem as suas vontades, né? E a gente tem que dar limite também. Então, eu vejo que a questão de humanizar demais, mimar demais, ela vem da pessoa... Um filho sem limite também é ruim. Um cachorro sem limite também é. Tu não consegue dar um medicamento que ele te morde, tu não consegue examinar, o tutor não consegue fazer nada com ele porque ele não obedece, ele não aceita o remédio, ele morde todo mundo, até o próprio tutor. Então, isso é algo sem limite. Então, eu acho que qualquer criação sem limite, qualquer relacionamento sem limite, qualquer ser humano sem limite, qualquer animal sem limite, né? A gente tem que entender que ele é um animal que não pensa como a gente. Então, tem que saber dar os limites da forma correta, com estímulo positivo, né? A gente tem que cuidar muito com os estímulos negativos dos animais. Então, a gente tem uma linha de ensinar eles com estímulos positivos, eles aprendem melhor, né? Então, isso acaba colocando o limite deles, até para a saúde deles é melhor. Que ele tenha essa questão de consiga tomar os medicamentos quando precisa, uma alimentação correta, né? Não sobe em cima da mesa para pegar as coisas, porque ele pode pegar um alimento que faça mal para ele. Então, colocar limite é proteção. Isso para qualquer espécie, né? A gente não pode viver... Os animais, eles são domésticos, não são mais selvagens, que eles podem viver de qualquer jeito, né? Então, a partir do momento que a gente colocou ele em nossas casas, a gente tem a parte positiva, que é a convivência. Conviver com o animal é muito bom, mas a gente tem que pensar o que é bom para ele. Muitas doenças existem hoje que não existiam antigamente. Vou dar algumas alergias. Animais são atópicos, tem alergia a ácaro. Por quê? Ele não é. Ele tinha acesso a ácaro que tem na cortina, que tem no tapete. Agora, eles vivem de casa, eles têm acesso, então eles desenvolvem algumas alergias. Vou dar um outro exemplo da minha área. Os gatos com hipertiroidismo, alteração na tireoide. Já ouviram falar sobre disruptores endócrinos? Não. O disruptor é o que dá o estopim para umas doenças hormonais. Então, assim, por que não tem mais BPA, essas coisas no plástico? Porque isso tinha a questão de que isso pode ser um disruptor endócrino. Então, não é qualquer pote que tu pode botar no micro-ondas. Só que quantas vezes a gente usou sem saber disso? Depois que foram... será que esse plástico aqui agora está livre de BPA? Mas será que não vão descobrir daqui a tantos anos que tem outra coisa que tem que tirar do plástico? Então, tudo isso desencadeia algumas doenças na gente e nos animais. Então, muitos gatos têm hipertiroidismo. Foi feito um estudo que, visto que depois do advento da alimentação úmida, que é os patês, o sachê, que hoje já mudou a embalagem, mas a embalagem antiga tinha essa questão dos disruptores endócrinos, né? E aí desencadeava mais hipertiroidismo em felinos. E agora é feito tudo, a indústria mudou, né? Para que tenha proteção naquilo, para que possa ficar na embalagem sem problema. Então, isso tanto para a gente como para eles, não é só questão dos animais. Os disruptores são para todas as... É para a nossa vida moderna, para a vida industrial, né? Então, a gente tem que... Isso também aconteceu para eles, porque eles estão vivendo com a gente, lado a lado, né? Sim. Mas a gente tem que entender que eles não são humanos e que as necessidades deles são diferentes.
o tempo de vida deles é diferente, então a nossa expectativa tem que entender isso, né? Cuidar deles com todo amor, carinho, mas saber a necessidade dele específica. Banho demais, será que faz mal? Banho de menos? Que produto que eu posso usar? Não vou deixar ele cavar, vou deixar ele... Tem cachorro que ele quer mais se esfregar no sapo morto ali, e se ele quer, faz parte da... Conhecimento da raça, né? Meu irmão comprou um husky pro meu sobrinho que queria, ele foi descobrir depois que o husky queria chegar na China, né? Tanto cavar, não? Tipo assim, tinha aquela coisa... Então, você comprou um husky, se você não viu, o que ele faz? Isso aí tem que estudar a raça antes, né? Justamente, Se vai pegar de raça, justamente. que estude pra saber. Eu moro em apartamento, tu comprar um cachorro que fica levando. Justo, comprou um border collie e põe dentro de um apartamento, né? Tipo, Ele vai ser mais feliz numa fazenda, num sítio, justamente, né? As pessoas não têm muita dimensão. Mas essa questão, e como é que você lida com essas pessoas que têm essa característica? Que deve ser difícil, né? Com terapia. Alguns eu não lido. Porque não chega até você, né? Ou porque eu não... Algumas vezes tem pessoas que, né, a gente não consegue fazer entender. E outras pessoas a gente consegue, né? Com comprometimento, com confiança, vai ganhando a confiança do tutor. Claro que a gente não chega... um tutor que, sei lá, dá uma comida para o animal que não precisa. Eu não chego assim, para de fazer isso que tu tá acabando com a saúde dele. A gente fala, olha, isso não vai fazer bem, a gente vai trocar. Então, isso não pode, mas eu vou te dar uma opção do que pode. Vamos trocar? Certo. Então, a gente também tem que ter jogo de cintura, né? E paciência, porque a pessoa não está fazendo por mal. Ela ama aquele animal e acha que está fazendo bem. Então, quando a gente explica que não está fazendo bem, como é que a gente pode mudar e dar uma alternativa, fica mais fácil do que só proibir, né? E a questão de humanizar, de como a pessoa trata, é muito individual, né? Então, assim, a expectativa que ela joga em cima do animal, né? E é a mesma coisa que faz, às vezes, com outros humanos, né? Então, é individual de cada pessoa. Tem tudo quanto é tipo de gente no mundo, né? E a gente também pega pessoas assim, como os médicos também pegam, né? A vida do pediatra também não deve ser fácil, né? Sim, imagino. Então, a gente vai sempre tentando fazer uma profissão olhando quem faz medicina veterinária. Porque gosta de animais, só de animais, vai cair do cavalo, como diz. Eu fiz pensando nisso. Depois eu vi que eu tinha que amar as pessoas tanto como eu amava os animais, senão eu não ia conseguir trabalhar. Isso é uma boa. Então, bom não tem como. O animal não vem sozinho, com uma cartinha na boca escrito que ele tem. Ele não vem de jeito nenhum, sozinho. Ele vem com uma pessoa. Então, ele sempre vai estar com uma pessoa. Então, se tu gostar só dele, tu não vai conseguir trabalhar. Não. Tem que gostar de pessoas também. Eu vejo, por exemplo, tipo, às vezes me perguntam, os shoppings, né? Pode entrar cachorro, mas por que não vai ter um cachorro no shopping center, né? Tipo, eu penso que a pessoa, ela tem... O cachorro não tem necessidade no shopping. A pessoa tem necessidade de não se separar do cachorro. Pode ser. Então, assim, ela quer ir no shopping, mas ela não quer ficar longe do cachorro. E outra, tem um problema muito sério. Eu tenho muitos pacientes que não conseguem ficar longe do dono. Isso não é saudável, gente. Uma pessoa que não consegue deixar o cachorro sozinho em casa. Então, fico pensando. Mas ele criou aquilo. Porque se tu deixa pequeno, eu nunca tive problema com os cachorros. Eu vou trabalhar, vocês vão ficar aqui, tá aqui a comida, tá tudo. Quando eu voltar, a gente se vê de novo. Eu viajava, fazia altos... Aí tinha uma pessoa lá que ia dar comida e tirar o cocô, as coisas da casa. Sim. O cachorro ficava mês. Isso é um relacionamento saudável entre espécies, né? Sim. Agora, quando ele vira tóxico, uma coisa que... Porque se tu ensina o teu cachorro que tu não vive sem ele, ele vai achar que ele não vive sem você também. E aí você não consegue viajar. Que acontece também de, morrer de saudade, essas coisas, tudo, né? Eu tenho paciente que não come porque o tutor não tá com outra pessoa que tá dando. Ele simplesmente só come na mão. Isso não é saudável. Mas eu faço tudo por ele. Mas eu fazer tudo, às vezes... Também é ruim. Não é? Exatamente. Não é o ideal. A gente tem que saber... claro que é difícil saber esse limiar, né? Do que é saudável e do que não é. Porque cada pessoa é diferente. Mas a gente tem que pensar muito se... Às vezes as pessoas não fazem por mal, elas fazem eu também acredito por amar nisso. demais. Eu também acredito. Né? Excesso de amor, né? Não, eu também acredito. Porque assim, eu estava perguntando, porque a pessoa vem aqui no shopping center, é um lugar para, teoricamente, para comprar, né? Para ver... Leva o cachorro a troco de quê? Eu acho que por companhia. Por estar... Aí você trouxe, né? Talvez a pessoa não consegue ficar longe. Alguns é por amor, outros é por status, né? A gente sabe que tem pessoas diferentes, né? Sim, sim. Então, assim, claro que a gente sabe que amor nunca é demais. Só que a gente tem que saber o que é bom para aquela espécie, né? Tu ter um gato é totalmente diferente de ter um cachorro.
Que gato é mais independente, parece, E o né? tutor do gato ele é diferente do tutor do cachorro. Sim, sim. Né? Então a gente tem que ver isso, né? A questão de essa dependência que a gente faz, a gente cria do animal com a gente, não é saudável. Sim. Né? Então estudo. E essa do shopping que o senhor falou é totalmente. Para que ele vai lá? Né? Ele não vai se divertir lá, é mais para ter companhia. É uma coisa... Ou porque o tutor não consegue ficar longe dele, ou porque ele não consegue ficar longe do tutor. E aí isso não é saudável. É igual também o banho, né? Tipo, eu brincava assim, mas eu não... meus cachorros, assim, não ia no pet, né? E porque você fala, eu tenho cachorro, porque eu gosto do cheiro do cachorro, né? O cachorro tá, né? Mas eu entendo aquele que vai dormir na cama, né? Vai subir no Tem que estar limpinho, né? tem que estar limpinho e tal, aquela coisa toda. Mas eu limpinho, mas o cheiro de cachorro não é sujo, né? Tem raças com cheiros diferentes, né? E também depende muito se o animal ele é tópico, se ele tem malacésia, tem um cheiro específico das doenças de pele, né? Tem animais que tem um cheiro, tem cachorros que tem menos cheiro do que outros. Tem raças que, às vezes a gente acha assim, o pelo curto é melhor que o pelo comprido que cai menos. Pelo contrário, o pelo curto cai mais do que o pelo comprido. Então, assim, a gente tem que entender. Só tem a época de cair só, né? Também tem uns que caem direto, né? Do pelo, tipo, meus cachorros viravam uma ovelha 2 vezes por ano, assim, tipo... Mas tinha época que não caía nada. Não caía muito. O pelo curto cai mais, né? Então, assim, a gente tem que também entender qual é o tipo de família que a gente tem, Sim. A nossa residência, como é que é. Como Tu tem que pensar tudo, condição financeira, tudo pra quando tu vai escolher um animal. Essa coisa de cuidar é engraçado, tipo, meus cachorros nunca entraram dentro de casa. E não precisava falar nada. Nunca. E que ensina, né? Ensinei eles nunca, a porta ficava lá aberta, ficava lá em cima e tal. Não Igual ensinar, tipo, fazer as necessidades no lugar certo, né? Fazer sim, pela casa. Sim. Tudo ensinamento. Coisa de Mas cuidar. é questão de criação. É. Como vai ter crianças diferentes, sem limites, sem vai ter limites, animais limites, com limite. É a mesma coisa. Mas assim, no final das coisas, assim, no final das contas, na verdade, às vezes é muito prejudicial, né? Porque, que nem você colocou, né? Porque leva para um lugar que não tem necessidade, no sentido que você não oferece um lugar agradável, né? Diferente de você levar num parque, né? Numa praia. Que hoje dá para ver, pelo menos, as pessoas recolhem o cocô do cachorro, né? Isso, melhorou muito, a educação melhorou demais, É, né? isso é verdade. Isso é uma coisa automática já, né? Tá intrínseco já, né? Isso eu acho que não... Dificilmente você vê, assim, um cachorro faz cocô e o dono... E passa reto, assim. Ou coloca o cachorro... Ainda tem, né? Um pouco, coloca na grama, né? Fazer xixi, né? A gente coloca a placa lá, ó, aqui... Proibido. Porque sobe nos jardins, faz xixi. Mas não dá nada, é só um xixi errando, então, né? Mas tá melhor, né? A educação das pessoas tá melhor. O cão e o gato, eles já fazem parte da nossa vida há muito tempo, né? Isso e tudo. Sim. Vocês podem ver, existe joia para vender, colar para cachorro Da patinha. Como é que é o nome daquela empresa famosa de joias? Tem Tiffany, tem a Burberry, Pandora. Tem eu não lembro agora. Vivara. Da Vivara. Já tem coleção para pet. Uau. Tem bolsa da Louis Vuitton para carregar o cachorro. Uau. Então, assim, Tipo, específico, assim. Coloca pra gente ali, coloca pra gente aqui a bolsa da Louis Vuitton para carregar cachorro, né? Nunca vi esse. Coloca. Então tem tudo, hoje em dia, Por favor. as marcas, elas estão se adaptando também. Porque tem gente que tem Claro. para tudo, né? Claro. Então, assim, só que a gente tem que usar isso, eu sempre aprendi no curso da Tuane que eu fiz, que a gente também tem que usar isso para a saúde do animal. Claro. Por que às vezes ele vai gastar numa coleira ou numa bolsa tantos e que a saúde não? A gente tem que mostrar que a saúde é mais importante. Ele pode gastar com essas coisas, mas a saúde tem que estar em dia, os cuidados, né? Não, eu acredito assim, realmente não é juízo de valor. As pessoas fazem realmente, mas realmente tem a ver com... tem a ver com a questão de você colocar a saúde em primeiro lugar, né? Justamente, você está dando uma comida que vai fazer mal... Porque não pode comprar um negócio caro e a vacina tá atrasada, né? Olha aí. Tá levando um West. Né? Então tem de tudo. Enfim, né? Nossa, já tá aqui, nossa backstage já tá falando. A gente tem muito assunto que a gente acabou elaborando, a gente pode
depois tocar no assunto, infelizmente não deu para comparecer uma outra pessoa, né, que nós tínhamos convidado, a gente vai fazer um esforço para trazê-la também, que é o pessoal justamente que você Importante, falou, né? Das voluntárias ali da Capra, ou alguém da Pata ali, para justamente trazer falar que nem tu disse, né, então, apesar que você trouxe bastante informações, assim, muito legal, mas assim, quem está vivendo isso aí, né, as dificuldades, aquela coisa toda, porque as coisas poderiam estar caminhando juntas, né, tipo, o mundo pet crescendo, mas as adoções também, né. E que se o amor pelos animais está aumentando, por que as doações não estão aumentando e o no abandono mesmo, diminuindo, isso, né? na mesma, ou seja, enfim, cresce junto, mas por um efeito ao contrário, né, aumenta o abandono, aumenta a quantidade de cachorro para ser adotado, a mesma quantidade que... Então você vai assim, poxa vida, mas por quê? Mas é que nem como você falou ali, né, que a questão, que nem não se vê mais poodle, né, quando era... Nossa, tinha poodle para todo lado, hoje não tem mais É poodle. uma raça ótima para cuidar. A minha avó tinha um bastante. poodle. Vive muito, né? Sim, Vive vem muito. bastante, é uma raça ótima. Então, minha vizinha tinha um poodle que eu achei que ela tinha... O poodle tinha uns 100 anos, assim, né? Mas, sério, eu nasci, o poodle já era velho, eu saí lá e o poodle tá lá. Ele vive bastante, Também a avó durou, tipo, 17 anos, assim, do poodle. É bastante, né? Então, assim, a gente não é contra as pessoas que querem de raça, de forma nenhuma. Não. Só que a questão é que, ao mesmo tempo, a gente gostaria que fosse a adotado conscientização, também, né? Claro. Que andasse nas duas linhas. Ou mata a vontade de ter aquela raça, né? Já sonhou. Tem um irmãozinho, né? Justamente. Meu sonho desde criança era ter uma Akita, por causa de uma série de coisas, e realmente... agora, tipo, vai ter... Eu já tive essa experiência de ter outros cachorros, Sim. né? Porque tem tanto cachorro que você falou, tem cachorro lá que você já sabe o tamanho, né? Tem de tudo. Né? Porque as pessoas têm medo da questão de ser agressivo ou não, né? Se vai obedecer ou não, porque veio da rua, tem aquela coisa toda, mas pela tua experiência aí, os cachorros têm A maioria são bem muito carinhosos. afetuosos. Muito afetuosos. Vale muito a pena, gente. Eu acho assim que não tem como se arrepender de adotar um cachorro. Não tem como. Então, tem tudo isso, né? Então, quem sabe, né? Porque, enfim, né? Também tem o teu poder público, a questão de castrar, né? Para ter um controle. Sim. Não entramos muito nos gatos, né? A gente acabou falando mais de cachorro, e os gatos têm uma outra questão de... Os gatos, diferente dos cachorros que ficam soltos, tem a questão da depredação do meio ambiente, né? Em relação a matar os passarinhos, né? Matar uma série de coisas. Infelizmente, acabou... Não é culpa dos gatos, né? Mas de quem abandona os gatos. Enfim, a gente acabou falando um monte de coisa. Passamos da segunda pergunta? Não. A gente chegou... Mas deu pra abordar, né? Bastante coisa. Sim. Acho que entrou nas outras um pouquinho. Aham. Uhum. Pegou. A gente tinha pergunta também de pai de pet, mãe de pet, essas coisas que daí também já foi respondida. Sempre que eu atrapalho o roteiro, a gente vai acabar... Mas assim fica, né? A gente Fica mais- consegue é. falar Mais de tudo. espontâneo. Não, já passou, falar pra ti, já passou 1h30. Não, nem senti. Passou bem rápido. Passou bem rápido. Então tá, muito obrigado, tá, por ter vindo aqui, foi bem legal, assim, nossa, tirou um monte de dúvidas. Legal porque a questão da veterinária também, né? Até pra quem quer fazer Você seguir não essa quer fazer profissão. veterinária, Sofia? Eu queria, mas daí depois eu fui pensando melhor, assim, eu acho que eu vou só pra medicina mesmo, sem ser medicina veterinária. É bom todo mundo que vai pegar uma profissão conversar com profissionais, Sim. não só com um, né? Porque às Sim, vezes sim. a pessoa não teve uma experiência boa, mas tentar ver o dia a dia, ver como é que é, ver se realmente... Porque é complicado escolher uma profissão. A gente fica com muita dúvida. Sim. É um momento muito, né, desafiador. Então é importante sempre verificar como são os profissionais, vários profissionais daquela área, pesquisar sobre isso, entender. Sim. Porque não é só gostar daquele assunto, daquela matéria específica que vai. É também entender que o teu dia a dia, praticamente uma etapa enorme da tua vida, Sim. vai ser, eu gasto tudo meu tempo muito mais no trabalho do que em casa. Né? Não, bom, perfeito. Eu entrei achando questão dos animais, mas tem o dono do tutores, né? Tutores dos animais e tal, que é uma relação Tem uma relação boa. indissociável, né? Indissociável. É isso aí. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Andressa. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo episódio.